Um bom dia para vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês, mas estou com os nariz entupido. Mas assim mesmo vou fazer todo santo dia. Eu prego a palavra de Deus para vocês e falo dos sonhos. Por quê? Porque Jesus está voltando. É tempo de arrependimento. A noiva do Senhor está perante a vocês, chamando vocês ao arrependimento. Através dele. Cristo apareceu para mim e disse assim: tu me espera, eu vou voltar. E eu disse um sim para o Senhor. Pois então, a noiva do Senhor está perante a vocês, chamando vocês o arrependimento. Arrependimento do povo católico, das idolatria. Arrependimento também da vaidade. Arrependimento também o povo evangélico da vaidade. Entendeu? Arrependimento de vocês ver só, não colocar em primeiro lugar a santificação para vocês. A noiva do Senhor está perante a vocês, o Senhor está usando a boca dela para falar com vocês. Ele está usando a boca da noiva dele para falar com vocês. Arrependei-vos, arrependei e volta para o caminho. Tem muitas pessoas que estão dentro dos templos, estão no caminho largo. Aceitaram Jesus, mas não querem renunciar à vaidade, não querem renunciar ao seu modo de vida antigamente, entendeu? Vocês precisam de mudança, vocês precisam de transformação. Vocês não querem se levar no dia do arrebatamento? Pois então, a noiva do Senhor está perante a vocês, chamando vocês o arrependimento, que vocês aceitaram Jesus. Porra, então, se volte para Ele verdadeiramente, entendeu? Adore Ele verdadeiramente, ame Ele verdadeiramente. Bora para o sonho? Ó, glória a Deus. Eu sonhei, eu estava no pé da minha porta e eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Eu via assim a lateralzinha do rostinho dele, via os cabelos dele, vocês me perdoam, eu tô com os nariz entupido. Via os cabelos dele, via as vestes dele até chegar aos pés, né? Não via os pés dele porque estava em cima das nuvens. Quando eu tirei os olhos do Senhor, do lado do Senhor tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirei os olhos do Senhor e dos anjos, eu já não estava dentro da minha casa, eu estava lá no meio da rua, suspensa do chão, e eu olhando para baixo, eu vi a rua de uma ponta a outra, ela com uma rachadura aberta. E no início, meu filho caminhando para frente, quando eu tirei os olhos do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Quando eu olhei para dentro do cemitério, eu vi umas pessoas subindo dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aí, essas pessoas que estavam subindo, quando eu vi essas pessoas subindo, eu me acordei. E essas pessoas, elas estavam subindo, elas não estavam subindo mais com o nosso corpo, não. Elas estavam com o corpo transformado. E é isso que eu solto pra vocês sobre esse sonho do arrebatamento. E vou soltar as Santas Escrituras. Tô ruim, mas não deixe de fazer as coisas do Senhor. Não deixe de fazer as coisas do meu noivo, Jesus Cristo. Bora pra cá? Sinais da segunda vinda. É Mateus 24 e o versículo 29, começando. Sinais da segunda vinda. O sinal do Senhor, o Senhor vir para a terra para vir buscar nós, né? O sinal do meu noivo para vir para a terra para buscar nós. Ó, e logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Essa passagem aqui lembra, tanto eu me lembro, né, do Senhor em cima das nuvens junto com seu exército de anjos, como também está escrito, né? Agora bora para a parte do exército dele de anjo, ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Você está vendo? Os anjos do Senhor é para pegar o que? Pega aquelas pessoas que estão dormindo, desde o primeiro até o último, que dormiram como o Senhor, e para pegar aqueles que vão ser desaparecidos da face da terra, né? Glória a Deus. Bora continuar. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tercos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando viste todas estas coisas,
Sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora bora para o outro sonho. Esse outro sonho é para que os pastores se alertem. Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de transformação. Edifica a casa do Senhor. Jesus está voltando para que a mesma coisa que o Senhor apareceu para mim, Senhor. O Senhor disse assim: cadê? Do mesmo jeito o Senhor vai falar para vocês face a face com vocês. Pastores, prestem atenção. E essas ovelhas, elas sendo pegas no pecado dela e o inimigo, o dragão, colocando as garras nela, então o Senhor vai exigir de ti, entendeu? Presta atenção. Vou ler o versículo das Santas Escrituras referente ao sonho que eu vou soltar agora. Eu vou botar logo pra lá. Vocês me desculpem por eu estar ruim assim, mas dá certo. Foi mesmo em cima. Ó, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, glória a Deus. Vou começar o sonho do início novamente. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua. Era uma rua de subida, o Senhor vinha descendo. E ele vinha descendo com uma coroa de espião na cabeça, os cabelos dele todo ensopado de sangue, ele todo coberto de sangue. E ele vinha de cabeça baixa, ele vinha de pés descalços, ele vinha por cima da calçada, era uma rua cheia de ponto de comércio, os comércios tudo fechado. E ele vinha descendo a rua, com a cabeça baixa. E na hora que eu avistei ele, eu corri, fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou e eu me acordei. Algo que eu vou soltar para vocês. Na hora que eu abracei o Senhor tampou a cabeça, o Senhor tampou do joelho para baixo. E o Senhor limpou do ombro até acima do joelho. O Senhor limpou. Por que o Senhor limpou? Porque ali era o pecado do mundo inteiro sobre ele, no sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário, né? Então, e quando eu me acordei, né, eu fiquei pensando nesse sonho, disse assim, quando eu li aqui esse versículo aqui, né, que o Senhor me mandou vir logo pra cá, quando eu li isso aqui, eu entendi esse versículo, eu entendi esse sonho todinho, e eu vou só dar pra vocês, ó. Porque eu entendi, disse assim, Senhor, quando eu me acordei, disse assim, eu não acredito, tu tá querendo me dizer que tu tá, só que tu tem tanta congregação, Senhor. Aí quando eu li esse versículo, eu entendi. É o ID do Senhor que estava abandonado. Tem muita congregação, mas o ID do Senhor, ele tá parado, entendeu? Ó, o versículo 3, ele começa logo falando com os pastores dele, ó. Com o pastor dele, com os pastores dele, né, então, dele. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome. O Senhor elogia os trabalhos dos pastores, mas o Senhor tem algo contra, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quais são as primeiras obras que o Senhor fez aqui na terra? Ele saía pregando o ID dele, chamando o povo ao arrependimento de pecado, entendeu? É isso que tá faltando, ó. Pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castigal, se tu não se arrependeres. Olha, vocês vão prestar conta com o Senhor agora no dia do arrebatamento, face a face, mais algo que eu vou dizer a vocês. Algo que vocês têm para ganhar, porque vocês estão com cargo de pastor, vocês podem perder, entendeu? Por causa de quê? Por causa de negligência, por vocês ver as coisas, saber que tá errado e vocês ignoram. E o Senhor vai requerer isso de vocês, entendeu? Preste atenção, disciplina as ovelhas do Senhor, Jesus já tá vindo, não há muito mais tempo não. A mensagem do Senhor para vocês foi entregue, né? Bora pra... Vou para Mateus. Foi mesmo em cima. Vou para Mateus. É isso aqui que tá parado. É isso aqui que Jesus fazia. Tá parado dentro dos templos dele. Ele não tá vendo isso não. Por isso que o Senhor apareceu para mim em sonho desse jeito. Jamais eu boto a dúvida. Jesus, eu jamais. Entendeu? Ó. Mateus 9, e o versículo, o versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles,
pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molesta entre o povo. É isso que o Senhor está pedindo. E olha o que eu vou ler para vocês mais ainda, para confirmar mais esse sonho. Depois eu vou ler também algo que eu prometi ao Senhor, né? Eu ia estar do lado do Senhor pregando o evangelho. Mas essa vai ser a última parte depois que eu pregar essa daqui, né? Glória a Deus. Pronto, essa parte aqui que o Senhor quer que eu leia para vocês, ó. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Quantos pastores de Israel? É sobre as congregações do Senhor, que cada congregação tem um pastor, tem um líder. Ele tá mandando profetizar contra o que? Os pastores, entendeu? Ó. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que apacenta a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? A mensagem do Senhor foi curta e reta para vocês. A mensagem do meu noivo foi curta e reta para vocês. A noiva do Senhor está perante a vocês, chamando vocês o que? O arrependimento, para que vocês voltem a praticar as mesmas coisas que os 12 discípulos do Senhor faziam, né? Ó, comeis a gordura e vós vestir-se de linho, matais a cevada, mas não apacentaste as ovelhas. As fracas não fortaleceste, as doentes não curaste, as quebradas não ligaste e as desgarradas não tornaste a trazer, e as perdidas não buscaste, mas domina sobre elas com rigor e dureza. É verdade, os pastores dominam sobre as ovelhas com rigor e com dureza, mas a dureza que vocês têm que ter é a dureza da santificação. Olha, ovelha, vocês têm que santificar. Quando o Senhor vir, nós estamos dentro de uma congregação buscando a nossa própria salvação da nossa alma. Então, a gente tem que fazer o que? A gente tem que se santificar, entendeu? Assim se espalharam por não haver pasto e tornaram-se pasto para todas as feras do campo toda fera do campo. Portanto, se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os alteiros. Sem as minhas ovelhas andam, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem pergunte por elas, nem quem as busque. Você está vendo? O Senhor deixou responsabilidade com os pastores, mas o Senhor está dizendo que falta pessoas para o quê? Para buscar essas ovelhas. Por isso que eu digo a vocês, a noiva do Senhor chama vocês o arrependimento, a transformação de vida. Por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Aí o Senhor está falando no versículo 7, ó. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová. Aqui é o meu noivo falando para o que? Para os pastores dele, né? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que portanto a minha ovelha foram entregue à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pasto, por falta da palavra de Deus, né? E os meus pastores não procuravam as minhas ovelhas, antes apacentando-se a si mesmo, deixando de apacentar as minhas ovelhas. A palavra do Senhor foi entregue para vocês, né? Por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Então, a noiva do Senhor está perante a vocês, falando que tem que ser falado, né? Ó,
Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. O Senhor vai buscar as ovelhas dele agora no dia do arrebatamento. O Senhor mesmo. O Senhor vai atrás das ovelhas dele agora no dia do arrebatamento da igreja do Senhor. Ele vai atrás. Por quê? Porque o Senhor deixou pessoas encarregadas pela obra dele aqui na terra. E cujas essas pessoas o quê? Não estão indo atrás. Porque o Senhor disse assim, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas. Despeça, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-lo-ei de todos os lugares por onde andar, espalhada no dia nublado e de escuridão. Você está vendo? O Senhor vai, do mesmo aquela passagem que eu li, o Senhor está dizendo que o Senhor mesmo vai vir buscar as ovelhas dele. E ele disse aqui, é no dia nublado, no dia de escuridão. Aquela passagem lá, que eu solto o sonho para vocês, e solta aquela passagem, vocês estão vendo? Mas a mensagem do Senhor foi entregue para vocês, né? Sobre esse sonho. Agora eu vou ler para vocês algo que eu disse assim, Senhor, se tu tá soltando, não vai estar mais só, mas não. Eu disse para o meu noivo que agora, né, eu ia estar do lado dele pregando o evangelho junto com ele. Ele me ajudasse, né? Cantares 3 e o versículo 6, vou soltar para vocês, ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todos os pós dos mercadores. Você está vendo? De todos os pós dos mercadores. Sobre porque eu sempre falo com o povo de Israel, ó. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira? A palavra do Senhor, eu tô soltando para vocês, né? Agora, bora para o outro sonho, né? Eu ainda vou ler só mais um para completar, né? Ó. Se tu não sabe, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. É por isso que sempre nos meus vídeos eu falo para vocês, olha, procura um tempo evangélico que aceita Jesus. Vocês que me seguem, vocês que visualizam os meus vídeos, a noiva do Senhor está perante vocês, pedindo que vocês procurem uma casa dele, que vocês procurem um templo dele e vocês confessem Jesus como suficiente salvador da vida de vocês. Que vocês busquem a salvação de vocês, o Senhor concedeu. Agora falta a cada um de vocês ir para um templo e confessar o Senhor com a boca, com os lábios. Se vocês confessarem aqui na terra, quando vocês estiverem lá no céu, quando vocês comparecerem perante a face dele, ele vai dizer que vocês aceitaram o sacrifício que ele fez por vocês aqui na terra, na cruz do Calvário. Tem que acolher aqui, porque foi aqui que o Senhor fez o sacrifício por nós, não quando sair, né? Agora, bora para a outra parte. Glória a Deus, glória a Deus. Entreguei para vocês, agora eu vou para a outra parte do sonho. Olha, eu sonhei, eu tava numa casa, tava eu e a minha irmã, e eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu e a minha irmã, e a minha irmã ela tava fazendo algo. Eu e Jesus, nós tava nas redes sociais pregando o evangelho. Eu tava aqui, Jesus estava aqui do meu lado, pregando o evangelho para vocês. Eu e o meu noivo pregando o evangelho para vocês, né? E nós passávamos o tempo. Não era um tempo muito grande não, nós parávamos. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, glória a Deus. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele. Aí ele se abaixou assim, como se fosse para pegar algo, e ele desapareceu. Na hora que ele desapareceu, eu disse assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Quando ele voltava todo de
linho resplandecente. E ele chegou pra mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Aí ele só esperou dizer o sim. Na hora que eu disse sim pra ele, ele desapareceu da minha frente. Por isso que eu digo a vocês, a noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês o arrependimento. O povo evangélico, o povo católico, a vaidade e as idolatrias, vocês deixam de lado. Esse templo foi recusado, que o meu noivo me mostrou que esse templo foi recusado perante, glória a Deus, esse templo foi recusado no sonho, que o Senhor me mostrou e também está escrito na parábola das 10 virgens, foi recusado por causa de quê? Por causa das idolatrias que vocês têm, vocês não conseguem deixar. Então, vocês têm que deixar essas idolatrias para vocês herdar a salvação da alma de vocês, entendeu? O Senhor me mostrou que ninguém desse templo vai ser levado. Por causa de quê? Por causa das idolatrias, por causa da vaidade. Do mesmo jeito, o templo evangélico ele vai ser deixado. Uns por quê? Porque não quis renunciar à vaidade. O Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Os templos dele tá desse jeito. Entendeu? Bora para cá. Eu soltei esse sonho agora. Quando eu me acordei, eu fui lá no meu quintal e eu vi um arco-íris. Agora eu vou soltar para vocês sobre o quê? Vou soltar para vocês sobre... Glória a Deus. Vou soltar para vocês sobre...